Sente que os frascos de compota estão cada vez mais difíceis de abrir? Ou que levantar-se da sua cadeira favorita exige um pouco mais de esforço do que antes? Não está a imaginar coisas. Essa perda gradual de força, essa sensação de que o corpo já não responde como antes, tem um nome: sarcopenia. É o ladrão silencioso que, depois dos 50 ou 60 anos, começa a roubar a nossa massa muscular, a nossa independência e a nossa vitalidade. Muitos de nós ouvimos falar de soluções milagrosas. Talvez até já tenha experimentado o famoso caldo de ossos, esperando que ele devolvesse a força da juventude. Mas e se eu lhe dissesse que, para construir e manter os músculos, o caldo de ossos não é a resposta que procura? A verdade é que existe algo muito mais simples, mais acessível e incrivelmente mais eficaz. Neste vídeo, vamos desvendar não apenas um, mas vários alimentos e hábitos poderosos que a ciência comprova serem os verdadeiros aliados na luta contra a sarcopenia. Vamos esquecer os mitos e focar-nos no que realmente funciona para que possa sentir-se forte, ágil e cheio de energia, independentemente da sua idade. Fique comigo até ao fim, porque a última dica pode ser a mais surpreendente e a que fará toda a diferença no seu dia a dia. Vamos começar por desfazer um mito popular. O caldo de ossos tem os seus benefícios? Sim, mas para a construção de músculo, ele é como levar uma faca de manteiga para uma batalha. O que os nossos músculos realmente precisam, o que eles anseiam, é proteína de alta qualidade, rica num aminoácido específico chamado leucina. A leucina é como o interruptor que liga a máquina de construção muscular no nosso corpo. E o caldo de ossos, infelizmente, tem muito pouca. Então, onde encontramos este super-herói dos músculos? A resposta pode estar no seu frigorífico agora mesmo, e é algo surpreendentemente humilde: o queijo fresco ou o requeijão. Sim, esse queijo branco e simples é uma potência nutricional. A razão pela qual é tão eficaz, especialmente para nós, seniores, é o tipo de proteína que contém. A maior parte da sua proteína é caseína, uma proteína de digestão lenta. Pense nela como uma fonte de energia de libertação prolongada para os seus músculos. Enquanto outras proteínas são absorvidas rapidamente, a caseína fornece um fluxo constante de aminoácidos durante várias horas. Isto é crucial porque, à medida que envelhecemos, o nosso corpo tende a passar mais tempo a quebrar músculo do que a construí-lo, especialmente durante a noite, enquanto dormimos. Comer uma porção de queijo fresco ou requeijão 1 ou 2 horas antes de deitar pode literalmente alimentar os seus músculos durante a noite, prevenindo essa quebra e promovendo a reparação. Imagine ir para a cama e saber que o seu corpo está a trabalhar ativamente para se tornar mais forte. É uma mudança de jogo. E é tão fácil de incorporar. Pode comê-lo simples, com uma colher de mel, com alguns frutos secos ou com pedaços de fruta fresca. Não precisa de ser uma grande quantidade. Cerca de 3 a 4 colheres de sopa cheias já fazem uma enorme diferença. Mas não se trata apenas de um único alimento mágico. A verdadeira estratégia está na forma como pensamos sobre a proteína ao longo do dia inteiro. Muitos de nós cometemos um erro comum. Tomamos um pequeno almoço leve, talvez um pão com manteiga e um café, um almoço modesto, e depois concentramos a maior parte da nossa ingestão de proteína no jantar. O problema é que o nosso corpo tem um limite de quanta proteína consegue usar de uma só vez para construir músculo. Tudo o que ultrapassa esse limite é simplesmente usado para outras coisas ou armazenado. É como tentar encher um copo pequeno com um jarro de água de uma só vez. A maior parte transborda e desperdiça-se. A solução é distribuir a ingestão de proteína de forma mais equilibrada pelas 3 refeições principais. Em vez de um pequeno almoço pobre em proteína, por que não experimentar 2 ovos mexidos? Ou uma taça de iogurte grego, que é outra fonte fantástica de proteína, com um punhado de nozes. Ao almoço, em vez de se focar apenas nos hidratos de carbono, garanta uma boa fonte de proteína. Pode ser uma posta de bacalhau cozido, um peito de frango grelhado ou mesmo uma generosa porção de lentilhas ou grão de bico.
Ao fazer isto, está constantemente a dar aos seus músculos os blocos de construção de que eles precisam, exatamente quando precisam. Está a manter o interruptor da construção muscular ligado ao longo do dia, em vez de o ligar apenas por um curto período à noite. Pense nisso como regar uma planta. Não lhe deita um balde de água uma vez por semana. Você rega-a um pouco de cada vez, regularmente, para que ela possa absorver a água de forma eficiente e prosperar. Os nossos músculos funcionam da mesma maneira. Alimentá-los de forma consistente e inteligente é o primeiro e mais crucial passo para recuperar a força e dizer adeus à fraqueza. Agora que entendemos a importância de distribuir a proteína e o poder de um lanche noturno inteligente como o queijo fresco, vamos expandir o nosso arsenal. Porque a beleza de um corpo forte e saudável depois dos 60 não vem de uma única solução, mas de um conjunto de hábitos simples e sustentáveis. E nem todos eles envolvem carne ou laticínios. Vamos falar sobre o poder das leguminosas, os tesouros da nossa dieta tradicional. Alimentos como o feijão, o grão de bico, as lentilhas e até os nossos amados tremoços são fontes incríveis de proteína vegetal. Talvez já tenha ouvido dizer que a proteína vegetal é incompleta, mas isso é uma meia-verdade que muitas vezes nos confunde. É verdade que uma única leguminosa pode não ter todos os aminoácidos essenciais em quantidades ideais, mas a sabedoria dos nossos avós já tinha resolvido este problema há muito tempo, sem precisar de diplomas de nutrição. A combinação de leguminosas com cereais, como o clássico arroz com feijão, ou o grão de bico com uma fatia de pão integral, cria uma proteína completa, tão eficaz para construir músculo como um bife. A grande vantagem é que estas fontes de proteína vêm acompanhadas de fibra, vitaminas e minerais, e são muito mais amigas da nossa carteira e do nosso sistema digestivo. Uma sopa de lentilhas rica e reconfortante, uma salada de feijão frade com atum e cebola ou um hummus caseiro para barrar no pão são formas deliciosas e eficazes de atingir as suas necessidades de proteína. Não subestime estes alimentos humildes. Eles são potências nutricionais que sustentaram gerações. Contudo, a comida, por si só, é apenas metade da equação. Podemos dar aos nossos músculos todo o combustível do mundo, mas se não lhes dermos uma razão para crescer, eles não o farão. Os músculos são como trabalhadores. Se não lhes dermos uma tarefa, eles ficam preguiçosos e acabam por ir embora. Essa tarefa é o que chamamos de treino de resistência. E, por favor, não se assuste com este termo. Não estou a falar de levantar pesos pesados num ginásio barulhento, a não ser que seja algo que goste. O treino de resistência pode ser feito no conforto e segurança da sua casa, usando o peso mais acessível que existe, o seu próprio corpo. O ato de se levantar de uma cadeira e sentar-se novamente, devagar e de forma controlada, sem usar as mãos para se apoiar, é um dos melhores exercícios que pode fazer para fortalecer as pernas, as ancas e o core. Tente fazer isto 10 vezes seguidas, 1 ou 2 vezes por dia. Quando estiver a ver televisão, durante os anúncios, levante-se e sente-se. Outro exemplo: encoste-se a uma parede e faça flexões de parede. É uma forma fantástica de trabalhar os músculos do peito, ombros e braços sem colocar pressão nos pulsos. Ou que tal pegarem 2 garrafas de água ou 2 pacotes de arroz e usá-los como pequenos pesos para fazer elevações para os braços? O segredo não está na intensidade, mas na consistência. Os nossos músculos respondem ao desafio. Se a vida se torna demasiado fácil para eles, se passamos o dia todo sentados e não os desafiamos a carregar peso, a empurrar ou a puxar, eles recebem a mensagem de que não são necessários e começam a atrofiar. Carregar as compras do supermercado do carro para casa é um treino de resistência. Cuidar do jardim é um treino de resistência. Brincar com os netos no chão e levantar-se é um treino de resistência. A chave é ser intencional. Procure oportunidades no seu dia para mover o seu corpo contra uma força, seja ela a gravidade ou um saco de batatas. Comece devagar. Ouça o seu corpo e celebre cada pequena vitória.
Cada vez que escolhe as escadas em vez do elevador, está a enviar uma mensagem poderosa aos seus músculos. Eu preciso de vocês. Fiquem fortes. Ao juntarmos todas estas peças, uma imagem clara começa a emergir. Construir e manter a força depois dos 60 não é sobre encontrar uma pílula mágica ou um alimento milagroso, é sobre adotar uma abordagem holística e gentil para com o nosso corpo. É sobre nutri-lo com os alimentos certos, nos momentos certos, e movê-lo de forma a que ele se lembre da sua própria força inerente. Resumindo a nossa conversa, a base de tudo é garantir proteína de alta qualidade em cada refeição. Lembre-se da regra de ouro. Em vez de concentrar tudo ao jantar, distribua a sua ingestão ao longo do dia. Um pequeno almoço com ovos ou iogurte grego, um almoço com peixe ou leguminosas e um jantar equilibrado. E não se esqueça daquele pequeno truque poderoso. Um lanche rico em proteína de digestão lenta, como o queijo fresco, antes de dormir, para proteger os seus músculos durante a noite. Combinamos isto com a sabedoria de usar tanto fontes animais como vegetais, como a combinação poderosa e econômica de leguminosas e cereais. E, crucialmente, demos a esse combustível um propósito. Demos aos nossos músculos um trabalho a fazer através de movimentos de resistência simples e integrados no nosso dia a dia. Levantar-se de uma cadeira, carregar as compras, usar o peso do nosso próprio corpo. São estes pequenos atos de desafio consistentes que sinalizam ao nosso corpo para não desistir, para continuar a construir, a reparar e a manter-se forte. Quero que se lembre de algo muito importante. Nunca é tarde demais para começar. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e de se fortalecer a qualquer idade. Cada pequena mudança que faz, cada refeição equilibrada, cada movimento intencional, é um investimento na sua saúde, na sua independência e na sua alegria de viver. Não se trata de tentar voltar a ter 20 anos. Trata-se de ser a versão mais forte, mais capaz e mais vibrante de si mesmo, hoje. Trata-se de poder brincar com os netos sem ficar sem fôlego, de viajar e explorar o mundo sem se preocupar com a fadiga, de viver a sua vida nos seus próprios termos, com confiança e vitalidade. A sua idade não é uma sentença, é um testemunho da sua resiliência. E agora, tem as ferramentas para tornar os seus próximos anos os mais fortes de sempre. Agora gostaria muito de ouvir a sua história. Qual destas dicas ressoou mais consigo? Já experimentou distribuir a sua proteína ao longo do dia? Ou talvez tenha uma forma criativa de incorporar mais movimento na sua rotina? Partilhe as suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. A sua jornada pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas possam encontrá-lo. E considere subscrever o nosso canal para mais dicas práticas sobre como viver uma vida plena e saudável em qualquer idade. Lembre-se sempre, cada dia é uma nova oportunidade para cuidar do tesouro mais precioso que tem, o seu corpo. Cuide bem de si e viva a sua vida com toda a força que merece.